Bem-vindos novamente ao podcast do Candeias. Espero que estejam todos bem. Hoje tenho comigo o Rafael Parreira, um dos co-founders da PIA, também criador da Legal Factor, e vamos falar um bocadinho sobre a estrutura da sua empresa, a criação do seu negócio. E, Rafael, obrigado por teres aceito este convite. É verdade, não foi fácil. Não foi fácil, mas quando o querer existe, tudo acontece. É verdade. Obrigado mesmo a sério por Eu teres é que te aceito agradeço o convite. Muito obrigado. Porque vieste de Leiria até Lisboa, caminho, 1 hora e tal. Tinha que vir, nem que viesse do Porto. Agradeço-te o convite, obrigado. Obrigado pela confiança, para me teres aqui a mim e às nossas marcas representadas. Fico mesmo feliz de estar aqui e é sempre uma oportunidade de partilhar visão, experiência e obrigado por me incluires aí no lote de convidados. Fico mesmo feliz. Obrigado. Não tens nada a essa. Com o currículo teu é um prazer enorme ter-te aqui comigo. Obrigado. E partilharmos a nossa experiência profissional e os nossos caminhos e as nossas dificuldades com quem gostava de abraçar também. Claro que sim. Olha, para quem não te conhece, fala-nos um pouco acerca de ti, para além das viagens. Isto é um clichê, não é? E do mundo jurídico. Ok. Acho que as redes sociais gostam um bocadinho desta fofoca. É um clichê, eu vou só tentar não fazer aquilo que quase toda a gente faz e depois se arrepende, que é: quem é o Rafael? O Rafael é uma pessoa... Ninguém gosta de falar na terceira pessoa, mas toda a gente começa assim. É uma missão realmente ingrata falar sobre mim, mas vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu sou uma pessoa tipicamente descontraída e divertida, gosto muito pouco de formalismos, embora perceba a utilidade deles, particularmente nos nossos negócios. Ou seja, eu consigo ser fã dos formalismos quando os vejo de fora, mas não os consigo aplicar. Não consigo estar 10 minutos sem mandar uma piada, não consigo estar com pessoas que não se riem, tenho muita dificuldade em estar com pessoas que valorizam demasiado o formalismo, por entender que o formalismo acaba por ser uma máscara para a forma como... Sim, é uma bolha de segurança e uma máscara para tu conseguires perpetuar hierarquias de comportamento. E eu acho que não há nada melhor do que tu acabares com essas hierarquias quando tens um primeiro impacto e uma primeira relação. E eu, quando conheço alguém, independentemente da sua idade, da sua experiência, do seu conhecimento, acho que começamos todos do ponto zero e a partir daí constróis uma relação. E aí sim há sempre uma hierarquia social em que tu percebes se sei mais, se sei menos, e à partida tentas ser sempre a pessoa menos inteligente da sala para aprenderes com quem sabe, mas com o objetivo de depois aplicares isso nas tuas relações sociais. Então eu sou muito essa pessoa. Tento que a essência das pessoas venha ao de cima, e eu acho que a minha é sempre na base da diversão, sempre na base da honestidade. Mesmo quando não quero partilhar sempre os meus receios e as minhas fragilidades, é inevitável, é quase um impulso. E isso também está na origem de todo o meu percurso. Eu sou da Marinha Grande, mas cresci no Ribatejo. E, portanto, eu sinto-me praticamente ribatejano, porque cresci lá dos 5 até aos 18 anos, quando fui para a faculdade. Cresci no Riacho. Riachos é o nome oficial da terra, mas nós dizemos Riacho, que é entre Torres Novas e Agulgã. Ou melhor, Torres Novas e Agulgã é que é ao lado do Riacho. E essa vivência, esse crescimento, parecendo que não influenciou-me, porque eu saí de uma cidade como a Marinha Grande, uma cidade industrial com dezenas de milhares de habitantes, e fui para uma vila com 5, 6 mil habitantes, onde eu fazia a vila de uma ponta à outra a pé, para ir de casa dos meus avós até a minha casa sem nenhum problema. Toda a gente se conhecia, toda a gente ia a pé para a escola. Quando íamos a pé, íamos de bicicleta, havia máxima descontração nesse aspecto. E isso ajudou-me a perceber também a valorização da comunidade, da sociedade, da amizade, e ajudou-me bastante a moldar como pessoa. No entanto, só quando cheguei à faculdade é que me comecei a construir como profissional, porque foi aí que eu percebi, ok, isto agora é uma coisa a sério. Quando vais para a faculdade, eu entrei com 17 anos. Ok. Tu não percebes muito bem exatamente o que é que está ali em causa, não é? Tu estás um bocado... ok, isto é normal, é o percurso normal, eu estou aqui, a missão é metade do tempo a beber copos, metade do tempo a ressacar. Estou a brincar. Metade do tempo a beber copos, 1/3 a ressacar e o restante a estudar. E este é o percurso natural. Tu quase que, para ti é uma missão tu aproveitares o ensino superior. Mas há um momento em que te cai a ficha. E eu ali, mais ou menos, a acabar o primeiro ano, caiu uma ficha de, ok, os anos estão a passar. Isto em algum momento vai acabar. Se este ano passou assim, os próximos 2 vão passar a voar. Em que momento é que eu vou ter que entrar numa vida real, numa vida profissional? E é essa altura em que eu me vejo obrigado a ir trabalhar para um supermercado, porque não havia... a verdade é esta, não havia dinheiro para me pagar os estudos. Também eu. É a realidade, muita gente passa por isso, e nesse momento em que eu entro no supermercado, a vida, claro, que começa a mudar um bocadinho de panorama.
E eu aproveitei sempre aqueles 5 anos que estive a estudar entre licenciatura e mestrado para me ir construindo enquanto profissional, sempre com muita atividade associativa, sempre a fazer parte de núcleos de estudantes, de comissão de praxe, conselhos pedagógicos e a tentar desenvolver as minhas relações pessoais ao máximo, e isso tudo levou-me até à profissão de solicitador e até iniciar o projeto do PIA Solicitadores com o meu sócio e amigo Cláudio Alfaiate. Mais tarde abrimos a Legal Factor e então temos a PIA Solicitadores, que é o nosso projeto bebé, e é que o vosso filho. É verdade, é o nosso filho em comum, tem crescido felizmente muito bem, com vários escritórios ao longo do país, e a Legal Factor é uma empresa de formação, infoprodução e investimentos imobiliários. Acaba por ser no início era uma espécie de side hustle e depois acabou por se transformar num negócio efetivo, e pronto, e aqui estamos. Tenho 28 anos, se calhar na altura em que este episódio for lançado já tenho 29, faço anos em outubro. É? É Que verdade. dia já agora? 22. 22? Ok. É verdade. Portanto, não sei, quando tiverem a ver este episódio, se calhar já tenho 29. Podem sempre desejar os parabéns, mais vale tarde do que nunca. Verdade. E tenho todos os sonhos do mundo dentro de mim. Sei que isto é um clichê, mas comecei com um falso clichê e acabo com um clichê sério. Mas não falaste, e tal, falta outro clichê. Gosto de viajar, gosto Queres de que eu olhe estar para a câmara e tempo em diga, família. não gosto de pessoas falsas, não gosto de pessoas que falam mal das outras? Não? Queres que eu faça essa parte? Vais meter uma música estranha por baixo como o Daniel Oliveira, na alta definição? Não chores. Estou a brincar. Não, mas é verdade, gosto muito dos meus amigos, gosto muito da minha família. Estranhamente, e isto é uma coisa que eu dou por mim a pensar muitas vezes, eu sou uma pessoa altamente social e altamente solitária também. Eu adoro estar sozinho, adoro. Eu juro que não consigo explicar às pessoas o quão eu adoro estar sozinho. Mas eu percebo-te. Gosto mesmo, só que depois também gosto muito de estar com pessoas. Então, como sou muito introspectivo, o que é que eu acho que acontece? Eu aproveito os momentos de solidão para fazer a introspeção da minha performance quando estou com as pessoas. Eu falo muito nisto com as pessoas que me rodeiam, é o me time. Isso. É o me time. É muito importante termos um tempo para nós próprios durante o dia, nem que seja 1 hora, meia hora, mas seja para reflexão, seja para o que for, mas é muito importante para criarmos também a nossa estabilidade. Eu penso nisto e tento o fazer. Lá está, porque imagina, tu passas o dia com milhares de pessoas, várias pessoas. Sim. Eu igual, cada um de nós com os seus perfis diferentes, mas é importante a nossa estabilidade enquanto pessoas e pensarmos, estarmos connosco próprios, ler um livro, ver uma série, por isso simplesmente estar naquele bloco de tempo a fazer um e-mail, ouvir um podcast, ouvir uma música, correr, o que quer que seja. Sim, é muito importante. É muito importante para ter aquela estabilidade. Eu sempre fui assim. É o me time. Eu fui filho único até aos 9 anos. Né? Okay. E quando nasceu a minha primeira irmã, os meus pais já estavam divorciados, portanto eu não cresci com a minha irmã mais velha. Okay. E depois, quando nasceu a Sara, a primeira Carolina, a Sara, que é a minha segunda irmã, eu já tinha 11 anos. Pois. Então eu fui solitário até ali. E eu acho que o facto de cresceres assim leva-te a que essa seja a tua identidade. Então ainda hoje eu continuo a ser aquela pessoa muito solitária. Gosto muito, aprecio muito esse meu espaço e acho que é uma coisa muito importante para os negócios, por estranho que isto possa parecer. Eu não imagino de maneira nenhuma como é que podia construir os meus negócios sem momentos de introspecção. E depois não é só isso. Esses tempos de introspecção vão diminuindo. Certo. Vou-te dar o meu exemplo. Eu, por vezes, chegava a casa e a minha cara metade, das duas uma, ou não estava, ou tinha ido jantar com umas amigas, ou seja, ou havia aquele tempo no domingo à tarde que pura e simplesmente era um silêncio tremendo e eu estava a ver televisão, ou estava, seja o que for, e estava sozinho, e esse me time vai acabando. E então temos que nos obrigar também a ter. É verdade. Porque chegas, hoje em dia, olha, por exemplo, ontem, cheguei a casa do trabalho, eram 8:45 da noite. Cheguei a casa, jantar rápido, a seguir dá bem, não sei o quê, isto e aquilo e etc. Chegas, pum, cama. Certo. Não há aquele tempo. Sim, mas lá está, que depende do que cada um ambiciona ter. Mas depois vais-te disciplinando. Nós felizmente também temos trabalhos que nos permitem criar esse me time e depois tens me time diferente. Tens o me time do escritório, tens o me time de casa. Eu, por exemplo,
embora não seja tão disciplinado como devia, eu adoro acordar de manhã e dar uma corridinha 20 minutos, meia hora. Às vezes aquilo podia ser uma caminhada. Juro que não é tanto pelo exercício físico, é mais Pela cabeça. o momento em que eu estou comigo. Mas depois, mesmo no escritório, às vezes tenho necessidade de me fechar ali durante 20 minutos, meia hora. Infelizmente não dá sempre. Nós também temos um escritório relativamente pequeno, o escritório sede da PIA, tem 100 metros quadrados e temos 7 pessoas lá a trabalhar. Então, inevitavelmente há muitos impulsos, perguntas, decisões têm de ser tomadas, Claro. mas eu sinto essa necessidade às vezes de fechar a porta, estar ali só comigo, desligar um bocadinho a ficha. Eu acho que isso é muito importante. Aquilo que eu faço é, por exemplo, estou-me a tentar autodisciplinar novamente, porque hoje, por exemplo, hoje não consegui ir de manhã correr, porque ela não passou tão bem a noite, o descanso não é o mesmo, logo não dá. Claro. Então, antes, normalmente, tento sempre acordar às 5, quando consigo, às 5h30, 5h40 estou a correr, depois despacho. Uau. E tu, por exemplo, às 8 aqui, o meu me time na parte é das 8 às 9 ou 9h30. Ok. Pronto. Antes de começar tudo a acelerar, não é? Sim, Ok. sim, Isso é sim. interessante. Pelo menos tento. Certo. E acaba. E até começa. Há bocado estávamos a falar do café, até que começa o dia às vezes com mais força. Porque o exercício físico dá essa. Para mim é essencial. Dá essa, E eu demoro menos dá esse tempo boost. de manhã a despachar-me se for correr, o que é contraintuitivo, não é? Porque o correr ocupa-me um tempo que à partida não me ocupa quando vou correr. Se eu acordar à mesma hora e for correr, eu despacho-me mais rápido do que se não for correr. Estou mais mole, mais... Depois penso, tenho mais tempo, porque não o ocupei com a corrida. Então acabo por me atrasar, o que é absurdo. Por isso, malta, aquilo que a gente vos está a querer passar é se nos autodisciplinarmos, tivermos uma rotina, somos mais produtivos no nosso trabalho e nos nossos negócios no dia a dia. É muito isso. Sim. Mas olha, para alguém que aos 19 anos entrou numa mega multinacional e depois ambicionavas criar a tua própria empresa e agora tem vários escritórios muito bem reconhecidos e bem sucedidos, como é que foi essa... Eu também entrei numa grande multinacional. Imagina. Mas... E foi brutal. Mas fala-me da tua experience. Aos 19 anos tive essa felicidade de entrar numa multinacional. Contei essa história. Tive a felicidade de integrar na minha apresentação no Marketing Masters o ano passado. E de facto aos 19 anos fui contratado por uma multinacional num processo de recrutamento altamente exigente, que eu não contava passar, e de facto aos 19 anos comecei a trabalhar nas bombas de Pingo Doce. Efetivamente é uma multinacional, tem negócios na Polónia, na Venezuela e em Portugal, portanto é uma multinacional. E eu na Caixa. Foi na caixa, boa, estás a ver? Muito bem, muito bem. Não foi na caixa geral de depósitos, foi na caixa do supermercado. Exato, na caixa de Pingo Doce. Eu só estive na caixa um fim de semana. Eu utilizei isso como piada na minha apresentação do Marketing Masters, porque eu era claramente o underdog daquele evento. Era um evento com 3.000 participantes, com oradores brutais, malta com milhões de seguidores, milhões de faturação, e eu. Portanto, eu disse sempre, olha, o painel é incrível, oradores de excelência, e eu também vou. Era sempre o que eu dizia às pessoas. E essa foi a forma de construir. Era uma apresentação de 45, 50 minutos. Foi a minha forma de quebrar ali o gelo e conseguir chamar a atenção das pessoas. E foi brutal. Ainda hoje tenho pessoas, adorei a tua apresentação, adorei a cena dos 19 anos e da multinacional. E na verdade foi um momento decisivo. Porquê? Porque quando tu trabalhas num supermercado, no fundo quando tu trabalhas numa posição tipicamente não qualificada, tu percebes o lado pior do ser humano. E eu naquela altura estava na licenciatura, tinha boas notas, tinha boas relações sociais, ocupava boas posições associativas, nada mais, mas não tinha dinheiro. É o que é. E portanto eu podia ser o champion, não tens dinheiro, é o que é, tens que ir trabalhar. E fui trabalhar para o Pingo Doce nessa altura e embora aquilo não me fosse para mim estranho, porque na minha família... Eu venho de uma família de comerciantes e, portanto, ter dinheiro e não ter dinheiro sempre foi uma coisa comum. No ano em que eu nasci, a minha família não tinha dinheiro para comer. No ano seguinte já estava a começar a reconstruir os negócios. No início dos anos 2000 tínhamos um império novamente. Portanto, eu fui crescendo com tudo e com nada. Nunca me faltou nada, atenção, nunca passei fome longe de mim. Mas esse equilíbrio levou a que sempre houvesse uma noção de que nós temos que trabalhar. Sim. Então, aos 12 anos, comecei a trabalhar para os meus avós nas lojas de verão, que era uma coisa um bocado antinatura, não é? O que é que os miúdos querem? Férias de verão. Chega-se às férias de verão, não, tu vais trabalhar.
Porque tu tens que saber o valor do trabalho. Eu não precisava, nós estávamos bem financeiramente. Mas a minha mãe mandou-me para casa dos meus avós durante o verão, na praia, saí do Ribatejo onde eu vivia e passava o verão inteiro a trabalhar para os meus avós, e foi assim dos 12 até os 18 anos, todos os verões. Depois comecei ali a negociar 1 ou 2 semanas de férias, era equilibrado, mas o trabalho era muito duro. Era duro no sentido de, era das 8 da manhã às 8 e meia da noite. Para um miúdo, Sim. é pesado. Porque Não tu estás habituado, depois começas a namorar e não sei o quê. Não é só isso, começas-te a perguntar a ti próprio, mas porquê é que eu tenho que fazer isto e os meus amigos não? Claro, começas-te a fazer essas interrogações e depois começas a ouvir aquilo que não deves ouvir, começas a ter alguns familiares que não concordam com isso e acabam por te dizer, não, e isso não está correto, e eu também não devia fazer isso, e os teus avós também não sei o quê, e tu começas ali a ter alguns conflitos. Mas isto para dizer, esses trabalhos de verão levavam-me a ter já uma noção do que é trabalhar em trabalhos não qualificados. E ali ainda por cima, a loja era por baixo do apartamento dos donos da BMW de Leiria, ou de uma das BMWs de Leiria. Então, como deves calcular, nessa família havia pessoas fantásticas, super simpáticas, e havia pessoas muito snobs. E eu acho que o meu trauma vem daí, de não suportar pessoas snobs, acho que vem daí. E então, quando cheguei ao Pingo Doce, aquilo para mim não era estranho. Porque era o acordar cedo, ter horários, o fazer trabalhos que tem que se fazer, de arrumação, de limpeza. E aquilo para mim eu até gostava, quando trabalhava em equipa até gostava, porque era dinâmico, era divertido. Problema: és um miúdo numa caixa de uma bomba de combustível. Por muito simpático eu quisesse ser com as pessoas e amável e meter conversa sobre a política, eu tentava sempre ter conversas interessantes, principalmente quando tínhamos poucos clientes, porque era para aliviar a minha própria pressão do trabalho não qualificado. E a verdade é que, invariavelmente, nós éramos muito maltratados, como acontece ainda hoje, e foi nessa altura que eu ganhei um vício que nunca mais perdi, que foi desejar sempre bom trabalho onde quer que eu saia. Passou a ser inconsciente, porque houve um dia, estava a ter um dia, posso dizer, não eras? Para mim. Estava a ter um dia de merda, horrível, um dia mesmo muito mau. E uma senhora veio, muito querida, muito tranquila, faz o pagamento das bombas e tinha-me pedido para eu tirar um café. Naquelas bombas eu estava sozinho e tinha loja de conveniência. Então eu tinha 8 bombas, tinha botijas de gás lá fora, a loja de conveniência e a pastelaria só para mim. Só para ti, só para mim, ainda por cima, nas bombas do Pingo Doce, na altura, que ele funcionava com o POS do Pingo Doce e funcionava com o POS da Priu. Ou seja, se tu quiseres, por exemplo, um pacote de pastilhas, tinhas de pagar os 20 euros do combustível e o pacote de pastilhas à parte, não dava para juntar. A parte positiva da pastelaria é que podias comer à vontade, só estava para ti. Nem isso, porque aquilo tinha um inventário muito apertado, portanto eu adorava. E a senhora, entretanto, chega e tinha-me pedido um café e ela viu o meu desespero. E ela percebeu, já conhecia ela. Olha, não se preocupe, eu paro ali no outro sítio para beber café, que o vosso não é nada de jeito. A senhora estava só a ser simpática. Fico descansado, olha, e tenho um ótimo dia de trabalho. Pá, e aquilo soube-me tão bem, que eu comecei a praticar esse exercício. Eu comecei a pensar, não me custa nada dizer bom trabalho quando sai de algum sítio, e se calhar pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. E eu comecei a notar que, efetivamente, há pessoas que não ligam nenhuma, mas há outras que nem sabem o que é que vão dizer. A maior parte das pessoas, mesmo quando eu estou de calções e chinelos, diz igualmente. Claramente não vou trabalhar, mas as pessoas ficam tão... Sim, tão envolvidas. Exatamente. Então, esta compatibilidade entre o pior do ser humano e o melhor do ser humano foi aquilo que eu aprendi, de facto, no Pingo Doce ao longo de 3 anos. Comecei nas bombas de Pingo Doce, depois passei para a padaria quando mudei do Ribatejo para a Marinha Grande, e a experiência continua a ser igual. Ainda por cima, já eu tinha acabado a licenciatura e estava a acabar o meu mestrado, e o que é que as pessoas pensam? Está aqui um miúdo no supermercado, obviamente não quis estudar, foi por isso que aqui acabou. Primeiro, se você ser funcionário, não é isso que dá legitimidade às pessoas para ter determinados comportamentos. Mas sabes que o julgar é muito fácil no ser humano. É normal. Mas eu também identifico-me com uma parte que tu dizes, porque se eu olhar agora para trás, eu já sou, se calhar, comercial, ou sou ligado às pessoas e às relações desde o meu tempo da primária. Uhum. Porque eu lembro-me que ia a pé também, minha casa desde o primeiro ano até Claro, até dar. Até dar. E eu ia pelo caminho, às vezes havia alguns caminhos de terra batida, e eu passava pelas pessoas e dizia bom dia. Bom dia. E pá, apanhei aquilo. Era natural. Bom dia, bom dia. E as pessoas às vezes viam um miúdo de 7 anos, 8 anos, a passar por elas, a sorrir e a dizer bom dia. Qual é que era o instinto? Era sorriam para mim e diziam bom dia. Claro. E hoje em dia, às vezes, com o marketing digital e tudo, às vezes recebo muitas leads e que estou a contactar,
E às vezes as pessoas ou clicaram sem querer, ou seja aquilo que for, ou às vezes até atendem do outro lado um bocado mal dispostas. E a minha frase no final é sempre: olha, muito obrigado, desejo-lhe um ótimo dia para si e para a sua família. Porque eu quero também passar uma boa mensagem para o outro lado. E eu sinto que estou a tentar praticar o bem para que do outro lado. E já também, e agora estou-me a lembrar de uma situação no ano passado, acho eu, foi em Copenhague. Nós estávamos num café, numa estação de comboios, e a senhora que nos estava a atender estava com os olhos, via-se mesmo que tinha estado a chorar. Eu cheguei ao pé da senhora e disse-lhe: olha, isso vai passar, não se preocupe, vai ver que o seu dia daqui a bocadinho vai ficar melhor, força. E gosto de... E não te custou nada, não é? E nós já temos tantas alturas que nós estamos sob pressão e não temos essa lucidez, que aquilo que eu penso é, quando eu não estou sob pressão e estou completamente liberto do que quer que seja, não me custa nada. Quando eu desejo bom trabalho, raramente eu acabei de discutir com a pessoa, não é? A pessoa acabou de me atender, ou quer que seja. Não é? É óbvio que aquilo que nós temos que pensar é, nós às vezes já somos pessoas horríveis quando temos discussões com clientes e com equipas e connosco, e é verdade, nós temos comportamentos que são censuráveis e nós temos que pensar sobre isso. O que é que nos custa, quando nós estamos lúcidos, calmos, tranquilos e sem qualquer pressão, ser seres humanos em condições? Pá, isso foi essencialmente o que eu aprendi no supermercado. Foi isso. E não me arrependo nada de ter lá trabalhado. Nada. E só nos dá a experiência, calo e... ok, eu tive de passar por isto, vamos lhe chamar assim, para querer algo mais na vida. Sim. Okay? E como é que foi esse percurso desse ponto A até hoje? Como é que foi desenvolver o projeto do vosso filho em conjunto? Sim. Como é que pensaram nisso? Olha, eu não posso dizer que o percurso não foi relativamente natural, porque foi. Não tive nenhuma volta de 180 graus na minha vida, mas eu não planeava ter este projeto desde o início. Porque eu, quando entrei na licenciatura, eu imaginava um mercado de trabalho diferente daquele que encontrei e que ainda temos hoje em dia. Eu imaginei que, se fosse um bom aluno, ia ter dezenas de empresas no último ano, quando eu fosse finalista, à procura de me contratar, e que o meu percurso ia ser dentro de uma empresa e ia fazer o percurso deste estagiário até CEO, eventualmente. Isto era o que estava na minha cabeça abstratamente. Porque se eu tivesse feito uma pesquisa mais aprofundada, eu ia ver que não havia empresas destas para fazer este percurso. Não na área da solicitadoria. Já na área da advocacia, tu tens muitas sociedades grandes aqui em Lisboa e que, na verdade, o percurso é muito precário e são raríssimos os casos em que tu passas de estagiário a diretor de departamento. É muito raro. Sim. É mesmo muito raro. Na solicitadoria isso não existe, porque nem sequer tens sociedades grandes. Começam-se agora a construir. Isto tem a ver também com a história da profissão. Maioritariamente os solicitadores, mesmo os que são extraordinários tecnicamente, e nós temos profissionais fantásticos na nossa profissão, a maioria é um solicitador, um administrativo, um solicitador e 2 ou 3 administrativos, Sim. 2 solicitadores e um administrativo. Isso leva a que a estrutura empresarial, sendo pequena, não cria condições para uma economia circular em termos de hierarquia e evolução na carreira. Então tu não tens nenhuma sociedade neste momento que te permita tu entrares como estagiário e fazeres um percurso ao longo de vários anos até chegares a CEO. Nós estamos a tentar fazer isso na PIA. E vão conseguir, de certeza. Espero que sim. Há mais algumas sociedades. Nós temos, por exemplo, a PL Solicitors, que é a maior sociedade do país, é também de uns amigos nossos. A minha visão é que seria muito mais interessante ter 10 boas sociedades com 20 solicitadores cada um. Sim. Porque isto vai absorver. Imagina, olhar aqui para a agência, imagina que cada um tinha a sua pequena agência. Muito mais difícil de escalar. Cada um ia ter as suas próprias dores na construção da parte operacional, cada um ia ter as suas dores na construção da parte da parceria e do networking. E se tu conseguires reunir esforços, tens um departamento de marketing que vai ser partilhado por 20 profissionais. Vais ter um departamento de contabilidade partilhado por 20 profissionais. Equipa de limpeza, recursos consumíveis, tudo. E isso vai-te permitir tu teres um foco maior em coisas que te permitem escalar o negócio. Perfeitamente. Isto não existe na maioria dos escritórios no nosso país e é normal. Volto a dizer, não é por falta de qualidade, muito pelo contrário. Os melhores profissionais que eu conheço em termos operacionais trabalham sozinhos. É a realidade. Talvez por sentirem diariamente as dores, tecnicamente são muito bons. Por exemplo, em Leiria, na minha visão, não há nenhum ranking dos melhores solicitadores, mas na minha opinião, a melhor solicitadora tem que se arranjar. A melhor solicitadora de Leiria não tem um único funcionário. Tem uma funcionária que na verdade trabalha tipo em parceria com ela. E é a melhor de Leiria.
reconhecida por toda a gente, com um volume de negócios brutal, trabalha sozinha. Ela podia ter 20 ou 30 ou 40 funcionários. Okay? É isso que eu também tento muito passar à semelhança na parte dos agentes imobiliários. Imagina, hoje reúno com alguém, eu apresento a equipa e a pessoa do outro lado, eu tento passar valor, eu tento passar e explicar, e só quando eu pego a fundo e digo, não, mas olha que isto não é normal. É raro o agente imobiliário, por exemplo, ter uma equipa de marketing. É raro o agente imobiliário ter uma assistente. Para quê? Para perceber que eu estou a criar mais valor ainda, mais serviço. Mas, por vezes, a pessoa que recorre a um agente imobiliário não sabe bem a estrutura que ele tem. E que nem sabe que, a partir do momento que o agente imobiliário tem 5, 10 imóveis em carteira, é muito difícil fazer a gestão. Certo, mas esse cliente vai fazer a comparação. Quando vender um imóvel contigo e quando vender um imóvel com alguém que não tem estrutura. E atenção, trabalhar sozinho não quer dizer que não prestes um bom serviço. É verdade. Agora, à partida com uma boa estrutura, tu tens outras condições. Exemplo simples. Se eu te tentar ligar e tu não atenderes, à partida é reencaminhado para a tua assistente. Algo do género. Se trabalhares sozinho e tu não atenderes, fica no vácuo. Ou se não devolves chamadas. Por exemplo. Pronto. Mas essa organização estrutural, voltando às opções que tu tens de carreira, quanto maior for a estrutura, maior é a possibilidade de tu receberes pessoas em início de carreira com zero experiência para elas fazerem um caminho, seja na tua estrutura ou noutra. Sim, plenamente. E na maioria das empresas, se queres uma consultora, tu podes entrar, numa Deloitte, fazeres o teu percurso durante 10 anos e depois passares para uma PwC, por exemplo. Na nossa área isso não existe. E eu descobri isso quando estava a acabar os estudos. E quando acabei o estágio de acesso à ordem, foi quando decidi despedir-me do Pingo Doce e ir à procura de trabalho na minha área. Eu entreguei mais de 100 currículos, recebi uma resposta a essa entrega de currículos, a dizer: obrigado, não estamos à procura, mas fica registro, impecável, era aquilo que eu estava à procura, era pelo menos a empatia de responderem, e acabei por conseguir trabalho, um pouco sem querer, porque fui entregar um currículo presencialmente, e quem estava a trabalhar naquela empresa, naquele escritório, aliás, era um amigo meu que se ia despedir. Eu não sabia que ele trabalhava lá, na verdade. Foi uma surpresa. Ele ia se despedir nessa semana e aquilo calhou bem, ele saiu e eu entrei. Foi este o meu processo de recrutamento. E eu aí pensei, eu estou lixado. Se eu, para conseguir trabalho, eu tinha uma boa média, tinha um bom currículo em termos associativos, já estava apalavrado que eu ia ficar a dar aulas na faculdade porque o mestrado estava a correr bem, estava com média... Sim, estava com média 18, o mestrado, a tese estava a correr também muito bem, depois acabei por acabar com uma nota muito boa que me permitiu ficar a dar aulas, e eu pensei, bolas, há a expectativa de ficar a dar aulas no sítio onde eu estudei. Tenho um bom currículo em termos de notas, tenho um bom currículo em termos associativos, sou uma pessoa que me considero empática e, embora tenha muitos lapsos técnicos ainda, certamente, sim, mas isso faz parte do dia são coisas que eu vou trabalho, aprender, claro. Se eu não conseguir ter nem uma proposta de trabalho, nem conseguir trabalho nos sítios para onde enviei, o que é que eu vou fazer a seguir? Onde é que eu vou? E depois comecei a avaliar que pessoas é que eu conheço que estão há 10 anos na profissão e que evoluíram na carreira. Havia algumas pessoas em empresas, mas empresas que não eram especificamente escritórios de solicitadores, mas eu não queria trabalhar para uma empresa, eu não queria estar, por exemplo, num departamento jurídico da Remax. Okay. Não era esse o meu projeto. Eu percebo hoje que se calhar tinha sido muito bom para mim trabalhar no departamento jurídico de uma imobiliária, mas não era esse o meu projeto. E eu não queria ir para uma empresa e para um departamento jurídico de uma empresa ou de uma multinacional, por exemplo, como a Johnny Martins, onde eu trabalhei na parte das bombas e da padaria. Então eu queria crescer no escritório de solicitadores que me permitisse chegar a um nível que eu gerisse o escritório. E percebi, eu não tenho isto. Isto não existe. Então, vou para onde? Não existe. E há um dia que o Cláudio me liga com uma ideia para criar um serviço jurídico virtual, um serviço específico, era da declaração RCBE, e a coisa evoluiu rapidamente para um escritório virtual, e depois do escritório virtual nós percebemos que tínhamos que ter uma marca, e então a marca, como é que vamos chamar a isto? Eu sou Parreira Leal Alfaiate, não podemos chamar Parreira e Alfaiate porque vão ver que são só 2 pessoas e vai ser muito personalizado, temos de transformar isto maior, PIA solicitadores, feito. Isto surgiu em 20 minutos, esta conversa foram 20 minutos. Desde vamos fazer um site para vender o serviço da RCBE até uma marca com um escritório virtual com 17 ou 18 serviços. E às vezes é suficiente. Foi suficiente. E foi o suficiente porquê? Porque depois nós envolvemos tanto emocionalmente com a marca que aquilo que inicialmente era um projeto para ganhar uns trocos fora de horas e que não era suposto ter nenhum tipo de valor orgânico, porque nós íamos continuar nos nossos trabalhos e a ganhar umas coroas fora de horas, transformou-se em algo orgânico que as pessoas começaram a reconhecer
Os familiares começaram a perguntar, então, mas afinal o que é PIA? Depois começámos a ter cartões de visita e quando tu entregas o cartão de visita tu pensas, Compromisso. é isso, tu estás-te a comprometer com a pessoa e estás-te a comprometer contigo. Não é? Eu comecei a pensar, se a PIA não existir daqui a um ano, que vergonha é que eu vou passar? É que hoje, se não existir daqui a um ano, pode ser porque eu já fiz o que tinha a fazer e alguma coisa correu bem ou correu mal e decidimos fechar. Naquela altura é porque morreu logo à nascença. E nós já sabemos que esse impacto é uma dor maior. É uma dor maior. E pronto, eu acho que aí nós acusámos o compromisso positivamente e a coisa evoluiu, abrimos o primeiro escritório físico e por aí Mas foi. quando tens alguém ao teu lado a lutar de igual forma, a trabalhar de igual forma e etc., as coisas fluem Sim. muito E eu percebi logo no início que tinha o sócio certo quando começámos a discutir dinheiro. Porquê? O que estava combinado era eu despedir-me primeiro a meio tempo, porque eu tinha essa flexibilidade com a minha patroa, que foi uma querida comigo. Então eu trabalhava de manhã para ela e à tarde para nós. Okay. Que era uma coisa que ninguém ia conseguir na maioria dos trabalhos. O meu sócio não. Trabalhava na Vale Ibérica, na Leiloeira, e continuava a aprender, só trabalhava no fundo, ao final do dia e ao fim de semana para nós. E há um momento em que há a necessidade de abrir o escritório físico e eu tive que me despedir. Qual é a primeira lógica? Se me vou despedir, o meu rendimento vai cair. E ele disse, não há problema nenhum. O primeiro dinheiro que vier é para pagar as despesas, o dinheiro a seguir que vier é para ti. Depois tive que me despedir a tempo inteiro. E o raciocínio foi o mesmo. Então nós tivemos meses seguidos, felizmente não foram muitos, pois houve uma altura que ele começou a ganhar bastante, apesar de estar a trabalhar ainda na leiloeira. E houve vários meses em que ele trabalhava muito ao final do dia e ao fim de semana, ele dava 0 ao final do mês para casa. E esse compromisso de este projeto é nosso, eu não preciso do dinheiro, tu abdicaste o teu salário para estás aqui e ficas tu com o dinheiro, pensei, ok, eu tenho o sócio certo. E isso foi fundamental, porque nós nunca tivemos problemas de dinheiro, de discutir dinheiro. Nem sempre concordamos, é um facto. Onde é que vamos alocar os investimentos? Quanto é que tiramos para nós? Quanto é que não tiramos? Mas isso faz parte. Mas chegamos sempre a um consenso. Sim. É o mais importante. E essa foi a chave do sucesso da sociedade. Foi encaixarmos bem como sócios. Boa mesmo, boa. Porque é um tema sempre sensível. E eu deixo uma nota, que é, nós somos amigos, porque inevitavelmente temos de ser amigos naquilo que fazemos no dia-a-dia, mas nós não somos melhores amigos. Ou seja, nós primeiro tornámos sócios e depois desenvolvemos a nossa amizade. A maioria das pessoas desenvolve a sociedade depois de desenvolver a amizade. Não quer dizer que as duas coisas sejam incompatíveis. Mas eu tenho que procurar, acima de tudo, uma pessoa que me complemente. E, tendencialmente, os nossos amigos são pessoas que são iguais a nós. É algo social. E por isso há muitas sociedades que falham e que estragam amizades muito boas. Morre à nascença. É isso, porque são pessoas que não se complementam. E duas pessoas que não se complementam têm a virtude de conseguir exponenciar as suas vantagens e têm o handicap de morrerem por não conseguirem colmatar as suas diferenças. É aquele exercício de duas pessoas, 1 mais 1 é igual a 2, não é? Isso. Mas não. 1 mais 1 é igual a 3. Certo. Ou a 4. Certo. Ou a 1, que é o que acontece em muitos casos. Sim. Quando tens duas pessoas iguais, o que é que vai acontecer? Por exemplo, se tu fores inseguro em determinado tipo de angariações, estou a meter um cenário hipotético, não gostas de trabalhar especificamente com condomínios de luxo, então ficas muito ansioso. Quanto é que será que se paga de condomínio e que compromisso é que é preciso ter? E será que acontece que se o meu cliente falhar uma reunião de condomínio? Ficas muito inseguro e vejo-me pedir opinião. Só que eu também sou inseguro em condomínios de luxo. Sim, não vai dar. E depois vou dizer, não sei bem. E depois tu és muito bom com apartamentos entre os 500 mil euros e os 800. É o teu segmento de mercado preferido. E também é o meu. Então tu chegas-me, já pensei nisto tudo, tenho negócio fechado. Eu faria igual. O que é que eu te acrescentei? 0. Então essa igualdade leva a que 1 mais 1 às vezes é igual a 1. Sim. E então tu tens que explorar a sociedade para 1 mais 1 ser igual a 3, ou a 20, ou a 50. E quanto mais conseguires exponenciar o resultado dessa sociedade, sejam 2 ou mais pessoas, mais longe o teu projeto pode ir. Porque mais preparado tu estás para crescer e mais preparado estás para impedir quedas em tempos de crise. Falaste há bocadinho de como é que começaste a PIA, daquele percurso financeiro, mas essa foi a tua maior dificuldade ou Não. Ou vocês tiveram mais algum... Não, ou foi a vossa maior dificuldade? Nós temos sido felizes. Eu não posso dizer que passámos por nenhuma crise extrema até agora, porque não passámos.
ia mentir se eu dissesse. O percurso tem sido sempre de crescimento, não necessariamente financeiro. Houve meses melhores do que outros, mas sim, temos crescido também financeiramente. Acima de tudo, temos crescido naquilo que nós queríamos crescer, que é no conceito de marca, no alcance da marca, na percepção pública, no número de pessoas que faz parte da empresa, no número de relações que estabelecemos, no nosso networking. E isso tem acontecido de forma muito natural. Essa fase inicial foi uma fase muito feliz, porque tudo o que acontecia era uma vitória. E repara, quando tu fazes este percurso de era só para ganhar uns trocos ao final do dia e de repente começas a ter pessoas a conhecer-te na rua, começas a ser convidado para ir a podcasts, a ser convidado para ir a eventos, começas a ver faturação a crescer, começas a sentir-te muito animado. Que dificuldades é que nós fomos tendo? Tivemos algumas dificuldades reputacionais. E eu lido pior com isso do que o Cláudio, porque tem a ver com as nossas personalidades. Eu sou uma pessoa mais emocional, o Cláudio é uma pessoa mais... Sim, e o Cláudio também é extrovertido, mas é mais lógico e mais racional, mais frio. Eu não. E isso é uma vantagem para ele neste tipo de coisas. E de onde é que vêm esses desafios reputacionais? Nós somos miúdos, começámos um projeto que vivia praticamente das redes sociais, com muita exposição e, acima de tudo, a fazer uma coisa que ninguém fazia. Vídeos para o TikTok, sim, vídeos para o Instagram, uma exposição muito direta, a entregar informação gratuitamente às pessoas. Isso começou a criar muitas resistências, porque ainda por cima nós não comunicávamos de forma objetiva, fria, calculada. Nós entregávamos a informação como eu estou a entregar aqui. Sim, fazíamos um vídeo, telemóvel à frente da cara. Meus amigos, saiu uma nova lei, a implicação que isto pode ter é esta é a nossa opinião. A maioria dos colegas solicitadores e advogados, tendo em conta o conservadorismo associado à nossa profissão, não gostavam nada da ideia da nossa exposição. Ora, e da entrega de valor. Mas aquilo era ali um misto de... a maioria das críticas era: estão a entregar de borla a informação que nós cobramos para entregar, o que é uma falácia completa, porque quem achar que se faz uma consulta jurídica num minuto e meio, que é o tempo máximo de um Reels, está louco. Eu digo sempre isto: tu primeiro tens que ensinar à pessoa qual é que é a dor dela para seguir curares a dor. E podes resolver. Ponto. Porquê que há médicos a fazer diagnósticos gratuitos? Dentistas, sei lá, tanta malta. Não é? Porquê que tu fazes às vezes avaliações de imóveis gratuitamente? Avaliação no sentido de prévio à angariação, tu ofereces-te para ajudares a pessoa a perceber o valor. Porquê? Para perceber se conseguimos dar o passo a seguir ou não. Claro. Porque a pessoa até pode dizer: não, por esse valor eu não tenho interesse nenhum em vender. Ou então a pessoa nem achava que queria vender e de repente, se calhar até faz sentido. Então, nós queríamos criar uma percepção de necessidade de apoio jurídico e, acima de tudo, queríamos criar uma necessidade de apoio por parte de solicitadores. Que era uma coisa que a maioria da nossa profissão se recusava a ver, mas que é a realidade. Ninguém sabia o que é que um solicitador faz. Ninguém. Esta é a realidade. Nunca uma criança disse: eu quando for grande quero ser solicitador. Houve mais crianças a dizer que queriam ser engenheiros aeroespaciais do que solicitadores. Isto tem a ver com a percepção pública da profissão. É normal. É uma profissão mais recente do que a profissão de advogado. É uma palavra que não faz tanto parte do vocabulário das pessoas. Não é tão fácil. A profissão de advogado existe em todo o mundo, a de solicitador não, ou existe com algumas variações que não encaixam exatamente com aquilo que nós fazemos aqui. Então, a nossa missão é: as pessoas têm que saber o que é que faz um solicitador. É essa a nossa missão. Só que éramos 2 miúdos, sem estrutura, em redes sociais e sem provas dadas. E então isso gerou muitos efeitos reputacionais que têm vindo a ser mitigados ao longo dos anos, porque ao longo destes 4 anos de empresa os resultados felizmente têm aparecido. Acho que a mensagem começou a ficar mais clara, nós também estamos mais maduros, aprendemos muito com a nossa exposição, percebemos que havia coisas que nós de facto podíamos moderar de alguma forma, mas a essência está toda lá. Nós não mudámos nada no nosso plano inicial, nada. E o facto de começares a contratar pessoas, e neste momento temos 6 escritórios, temos 15 pessoas na equipa, e é o que eu digo sempre: aqueles miúdos começaram a fazer vídeos para as redes sociais, o facto de nós não termos parado naquela altura já criou trabalho para mais 13 pessoas para além de nós. Se nós tivéssemos parado naquela altura, essas 13 pessoas ou não estavam a trabalhar na área ou estavam a trabalhar noutro sítio. E isso para nós é fundamental. E então essa foi a principal dificuldade, o fator reputacional de, no público nós tínhamos uma reputação boa, a sociedade reagia muito bem, pessoal do mercado imobiliário, clientes, investidores imobiliários,
empreendedores, influencers, toda a gente admirava o que nós fazíamos. Dentro da profissão tínhamos muitas resistências, em particular de quem era mais velho, e é normal. Mas isso, aquilo que eu acredito é, se nós temos um plano, temos que levar à frente. Certo. Temos que levar à frente ao bem ou ao mal, porque se nós desistirmos desse plano é que a coisa não vai dar certo. É um facto. Eu posso dizer, eu há relativamente pouco tempo comprei uma nova casa. Comprei uma moradia. Boa. Mas eu já tinha esse plano. Parabéns. Obrigado. Já tinha esse plano. Obrigado mesmo. Já tinha esse plano provavelmente desde os meus 15 anos. Ok. Tenho 34. Certo. E trabalhei para lá chegar. Estava lá dentro. Estava lá nos cadernos do plano. Uhum. Como é que eu vou fazer isto? Quando é que eu vou fazer? E vou ser teimoso até conseguir. Ok. É o porquê. Passaste de um apartamento para uma moradia. Sim, É isso? Okay. sim. Boa. Com aquelas características que eu queria. Ok. Como também, a nível profissional, a mesma coisa. Tenho o plano. Vou fazer isto. Há percalços que vão acontecendo ao longo do caminho, claro. infelizmente. Temos que ser resilientes e conseguir dar a volta para voltar aonde estávamos ou onde estamos e seguir para a frente. Mas se deixarmos e arrumarmos as botas ou os sapatos e deixarmos de o fazer, é que as coisas não vão acontecer. É verdade. Por isso, essas 13 pessoas são muito importantes. Sim, para nós, isso confesso que para mim é o mais fundamental, e nós fazemos um investimento grande para abrir cada escritório e para integrar cada pessoa. Há um investimento financeiro e há um investimento emocional. E tempo, exatamente. Mas eu não me arrependo nada de todo, e termos implementado este modelo de negócio para mim foi a melhor ideia que podíamos ter tido e está a resultar. E conseguimos num curto espaço de tempo cumprir um sonho que foi ter um escritório aqui no Parque das Nações. Nós nunca imaginámos, e era aquela ideia de somos de Leiria, se queremos ser grandes temos de ter um escritório na capital. Sim. Nunca achámos que ia acontecer, nunca. Tínhamos uma parceria com um escritório com quem temos ótimas relações, a PL Solicitors, e vinhamos ao escritório deles trabalhar, e eles sempre nos abriram a porta. Isso para nós foi fundamental para perceber, ok, faz sentido estar em Lisboa. Sim, o mercado. Surgiu a oportunidade, pronto, tínhamos dois profissionais talentosos em início de carreira a querer juntar-se a nós, ok, vamos a isso, vamos abrir. E pronto, e o primeiro escritório foi em Aveiro, foi um belíssimo desafio e uma agradável surpresa, um escritório magnífico, eu adoro aquele escritório fisicamente, o escritório é muito bonito, na principal avenida de Aveiro. A equipa é uma equipa interessante porque já tem alguma experiência, a Andreia e a Inês já têm 8, 9 anos de experiência na área, o Patrício é mais recente, mas tem uma garra brutal, então a equipa é muito boa, e a partir daí demos o salto para o cartaz, com a Cristiana, depois abrimos aqui no Parque das Nações com o João e o Miguel, e agora mais recentemente abrimos em Matosinhos e na Póvoa de Varzim com a Joana e a Margarida. E essa evolução para nós foi muito importante. Olha, e na tua área, o que é que dá mais gozo? De toda a parte operacional. Eu não gosto assim tanto daquilo que faço enquanto solicitador. Eu gosto muito daquilo que faço para a solicitadoria. Okay. Eu adoro gerir um escritório de solicitadores. Não gosto particularmente do trabalho de solicitador por algo que me chateia um bocadinho, que é: tu, como solicitador, trabalhas com burocracia, e trabalhando com burocracia trabalhas com serviços públicos que todos sabemos o estado em questão, e inevitavelmente isso implica que tu tenhas que ter conhecimentos algures. Não estou a ir a um ponto, não estou a falar em corrupção, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Mas sabes que às vezes tens de ter aquele jeitinho, um telefone e tal. Eu sei. Se isso faz parte do negócio, faz. Só que na minha mentalidade de escalar o negócio, eu não posso estar dependente de contactos em todos os sítios. Sim. E não há nada que me irrite mais do que eu, para conseguir concluir uma porra de uma retificação de áreas, ter que conhecer o chefe do serviço de finanças. Eu não tenho que o conhecer. Eu sou um profissional, tenho que chegar ao balcão, entregar o papel e aquilo ser concluído no tempo normal. Não tem que demorar 6 meses, a menos que eu conheça o chefe de serviço de finanças. E esta incompatibilidade entre a evolução dos tempos que leva a que tudo seja mais rápido. Eu não sei como é que tu fazes, não é? Mas eu vejo vídeos de YouTube e ouço podcasts em 1.5. A vida é voar. Ouço os áudios no WhatsApp em 1.5. A vida está a correr. E os serviços públicos não a ficar para trás. Não estão a acompanhar. Então depois tu tens a expectativa do cliente, a tua expectativa e a realidade. Então eu lido muito mal com essa frustração. O que eu gosto mais no dia-a-dia é, de facto, perceber que a parte jurídica é a parte com que as pessoas se relacionam pior de todas as que têm influência no seu dia-a-dia. Por exemplo, a parte económica e financeira é algo com que as pessoas lidam diariamente. Quando tu vais beber café,
bebes café e comes um pastel de nata é uma opção financeira. Porque aquilo não te vai alimentar assim tanto. Sim, sim. E aquele euro ou euro e meio que tu pagas a mais, se for pequeno por desejo. dia, faz a diferença. Então essa opção financeira leva a que tu tenhas que ter muita disciplina, autodisciplina em termos financeiros, e acima de tudo tens de ter alguma literacia. Começas a ter que perceber onde é que tu vais colocar o teu dinheiro, os teus investimentos, o que é que vai acontecer à tua saúde financeira. E aí, apesar de estarmos muito mal na Europa, apesar de tudo as pessoas começam a relacionar-se melhor E a querer aprender mais. e a querer aprender mais. E a querer não ter aquela velha história do seu emprego para a vida toda. Exatamente. E a querer... Dinheiro de lado. Sim. Já se nota, já Pronto. se nota. No jurídico tu não notas. Ok. Então essa é a parte que eu gosto mais daquilo que nós fazemos no dia-a-dia, que é educar a comunidade, educar sem nenhum paternalismo, Claro, é o que é entregar sim, sim. valor para educar a comunidade, para que a comunidade perceba o valor e a importância do seu conhecimento jurídico. Porque no dia-a-dia tu lidas com informação jurídica. Por exemplo, se fores multado lá fora pela AML, tu tens que saber o que é que podes fazer. Se podes reclamar, se não podes, qual é a consequência de não pagares na hora e por aí fora. E então essa é a parte que me dá mais gozo, é sentir que aquilo que nós fazemos não se traduz só num processo concluído e entregue ao cliente, mas traduz numa evolução da literacia jurídica na comunidade. Para mim é fundamental. Olha, bem, como se fala um pouco disto, o que é uma execução específica e uns registros provisórios? Já agora, passar algum carácter informativo à comunidade. Ok, então a execução específica de um contrato tem a ver com a promessa de compra e venda, e nós estamos habituados que quando o comprador não cumpre a sua parte, perde o sinal. Quando o vendedor não cumpre a sua parte, tem que devolver o sinal em dobro. Exatamente. Há a possibilidade de execução específica do contrato, que é forçar o negócio. Ou seja, por exemplo, o comprador pode forçar a execução específica, é uma ação que coloca em tribunal, e aquilo que ele pode fazer é chegar a tribunal e dizer: está aqui o dinheiro, passem-me uma sentença para eu registrar o imóvel em meu nome. É isto. No fundo é isto. Execução específica. É executar aquele contrato em específico. Mas tem que estar previsto na cláusula do contrato. Não necessariamente. Pode estar omisso? Pode estar omisso. Okay. Sim. É recomendável sempre que esteja no contrato, até por uma questão de expectativas das partes. E transparência? Sim, e transparência, mas como estamos quase sempre a falar de prédios urbanos, essa questão não se coloca. Tem algumas especificidades jurídicas que não vale a pena trazer para aqui, mas a recomendação é que esteja sempre no contrato, e a maioria das minutas com que se vão cruzar vão ter execução específica prevista. Depois, registros provisórios ou eficácia real do contrato. São duas coisas diferentes. Sim. O registro provisório basicamente é fazeres um registro a teu favor enquanto comprador ainda antes da escritura de compra e venda. Então qual é o objetivo? É ficar logo refletido na certidão permanente, no registro predial, que tu tens uma posição de aquisição naquele imóvel. Fica provisório porquê? Porque se nunca fizeres a escritura, o registro acabará por caducar e tu não ficas efetivamente como proprietário. Pois não é só isso. A meu entender é uma segurança, provavelmente às vezes em imóveis que possam ter penhoras ou que a comercialização possa ser um pouco dúbia e aquele proprietário estar a vender a vários compradores. Certo. E assim... Aí há uma solução melhor que te protege mais do que o registro provisório, que é a eficácia real. Boa. Eficácia real é um bocadinho diferente. Não é a mesma coisa que um registro provisório. O que te permite a eficácia real, no fundo, é tornar público que foi feita uma promessa de venda. Okay. Ou seja, na maioria dos casos tu fazes o CPCV e ele é privado. Ninguém sabe que aquele CPCV foi feito. Por isso é que existem tantos escândalos de crime de pessoas que venderam o mesmo imóvel 30 vezes. Exatamente. Fizeram 30 CPCVs, arrecadaram o sinal e fugiram com os sinais. Porquê? Porque os CPCVs não eram registados na conservatória. Nós temos a possibilidade de registar o CPCV na conservatória e aí sim vai blindar-te contra eventuais penhoras que caiam a seguir e vai-te permitir afastar de eventuais burlas. Porquê? Se eu prometi comprar o imóvel e fica registado no registro predial que eu tenho essa posição num contrato de promessa, a seguir tu já não vais cair. Porque tu vais analisar a certidão permanente e dizer: mas está aqui uma promessa de alienação, que é a promessa de venda. Sim. Então já não vou fazer um CPCV. Então a eficácia real é mais recomendável. Não há grandes diferenças para conseguires fazer eficácia real. No fundo é o CPCV, em vez de ter reconhecimento de assinaturas, embora haja a cláusula de dispensa, mas claro. Esse é um assunto muito discutível tecnicamente, mas o CPCV, em vez de ter o reconhecimento de assinaturas, tem de ser autenticado, ou seja, tem que ter a mesma forma da escritura ou do DPA de compra e venda. Sim, e depois, corrijo-me se eu estiver errado, mas por vezes as pessoas exigem o reconhecimento de assinaturas, Certo. mas quem faz esse reconhecimento
apenas reconhece as assinaturas, não reconhece o seu conteúdo. Isso é verdade. É uma ótima observação. Isso é meio técnico. Isso tem a ver com a diferença entre o reconhecimento e a autenticação. Ainda percebo qualquer coisa disto. É verdade, ainda percebes muito disto. A lei diz que no CPCV normal, o que não é registado na conservatória, as assinaturas têm de ser reconhecidas. É isto que diz a lei. Só que ele depois tem ali uma particularidade que é a única desvantagem de não teres o reconhecimento de assinaturas é que ambas as partes podem pedir a nulidade do contrato com base na falta de assinaturas, depois o vendedor só pode pedir em determinados casos, o comprador pode pedir sempre. Basicamente aquilo é assim, se as partes não disserem nada em tribunal, o juiz também não vai dizer que o CPCV é nulo. Imagina que vais a tribunal para discutir não a questão da falta de reconhecimento de assinaturas, mas sim um anexo ilegal que devia ter sido mandado abaixo, ou a cor das paredes porque deviam ter sido pintadas, e é essa a discussão sobre a promessa de venda. Se não tiver reconhecimento de assinaturas e as partes não disserem nada, o juiz também não vai dizer este CPCV é nulo, portanto não temos nada para discutir. Okay. Então é aqui aquilo que se chama uma invalidade atípica. E então, a que é que isto deu origem? A maioria das pessoas coloca uma cláusula de dispensa de reconhecimento de assinaturas. Verdade. E o que é que alguns tribunais entendem? Se não ter o reconhecimento de assinaturas dá a possibilidade de pedir a nulidade do contrato, e estas pessoas declararam que abdicavam do reconhecimento de assinaturas, então elas agora não se podem contradizer. Então primeiro abdicam do reconhecimento de assinaturas e a seguir vão utilizar a falta de reconhecimento de assinaturas como um meio de invalidar o contrato só porque lhes apeteceu. Sim. Ou alegam que a assinatura foi falsificada, e já estamos a falar de outra coisa. Então esta discussão levou a que a prática comum, até por uma questão de agilidade, passasse a ser dispensa do reconhecimento de assinaturas. Sim. Mas no reconhecimento de assinaturas o que acontece? Eu só digo que a assinatura é tua. Exatamente. Eu não sei se tu percebeste o contrato, se não percebeste, se tens dúvidas, nem tenho a obrigação. A autenticação é diferente. Eu, na autenticação, eu verifiquei que a assinatura é tua e tu assinaste à minha frente, tal e qual como no reconhecimento de assinaturas. Declarei e li-te o contrato em voz alta. Questiono-te se tens alguma dúvida e perguntei se aquela é a tua vontade. Portanto, a autenticação tem um valor muito diferente do reconhecimento. Exatamente. Por isso é que tu não consegues vender uma casa só com reconhecimento de assinaturas. Tu só vendes uma casa através de um documento autêntico, escritura pública, ou autenticado, documento particular autenticado. A diferença é, escrituras fazem os notários, DPAs, documentos particulares autenticados, fazem os solicitadores e os advogados. Esta é a diferença. O CPCV, para ser registado com eficácia real, tem de ser autenticado e registado na conservatória. O registro custa 250 € e vão ser os melhores 250 € que vão gastar na vossa vida. Que é uma segurança. É uma segurança muito grande. Uma segurança, mesmo. É verdade. Olha, eu sei que não é muito a tua área, mas como é que fez o mercado imobiliário nos próximos tempos? Eu sou um mero turista aqui nesta área, porque eu não sou sequer um investidor regular, através da empresa sim, a título pessoal não, mas tenho algumas opiniões, tendo em conta aquilo que eu vou vendo no dia-a-dia. Primeiro, se tivermos, eu não sei o que é que vai acontecer à data em que este episódio vai ser publicado, mas se não tivermos orçamento de Estado, temos logo uma mudança grave, porque o Presidente já disse que dissolvia a Assembleia e, portanto, podemos ter outro governo daqui a 6 meses. Tendo outro governo daqui a 6 meses, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Há a isenção de IMT imposto de selo para jovens, ao financiamento a 100%, há a isenção de emolumentos. Aproveitem já. O aproveitem já tem 2 problemas. Primeiro, o financiamento a 100% ainda não está a funcionar. Duvido que isso vai Falta uma regulamentação, supostamente até o final do ano. Vamos ver se vai acontecer. E a isenção de IMT imposto de selo já está, a isenção de registros também, de emolumentos de registro também. Qual é que eu acho que é a implicação que isto vai ter? E é a minha convicção, não sei se isto se vai traduzir ou não. Parece-me que isto vai levar a um aumento significativo do valor dos imóveis no segmento entre os 200 e os 400 mil euros. Que é aquele segmento onde as pessoas precisam mais. Exatamente. E que têm menos. E não é só isso. A compra de quem paga mais é uma compra feita pelo consumidor final. O consumidor final tipicamente é emocional na sua compra. Significa que, principalmente se tivermos o financiamento a 100%, dares mais 20 ou 30 mil euros por um imóvel, se calhar representa mais 100 ou 150 euros na tua prestação. Que vão poupar no valor da renda que pagam hoje. Pronto. E não é só isso. As pessoas vão pensar, eu quero mesmo esta casa. O que é que eu posso oferecer mais do que os outros? O vendedor só quer uma coisa. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Se eu posso oferecer mais dinheiro através de mais 100 euros na minha prestação a 150, então isto não sei se isto corresponde à realidade, mas é só para termos um cenário hipotético. Isto vai levar a que a procura fique pervertida. E a falta de oferta, se já temos falta de oferta, vai continuar.
Então assim, pior. Então, este benefício, na minha opinião, vai criar aqui alguma inflação nos valores. Eu não estou a dizer que as medidas não são boas, porque as medidas não foram pensadas para resolver os problemas de habitação. Estas medidas foram pensadas para resolver os problemas que os jovens têm decorrentes do mercado de habitação. Ponto. O mercado de habitação, o problema do mercado de habitação só se resolve de uma forma: construir mais. Acabou. Para mim, só isto. Em vez de... Para mim, mas isto é para mim, também sou um mero turista, devia haver incentivos para as empresas poderem construir mais e não, por exemplo, comparativamente os 100% de financiamento. Concordo. Passarmos, mas por que não os dois? Porque não conseguimos construir tão rápido, certo, comparativamente enquanto absorvemos. Por exemplo, financiamento a 100% não vai ter, na minha opinião, não vai ter nenhuma implicação para o Estado. Nenhuma. Porque, repara, se neste momento estamos a colocar no mercado sensivelmente 7 a 8 mil fogos por ano, e não é para a classe média... 7 a 8 mil, achei que fossem mais. É pouco, poderá ser um bocadinho mais. Mas comparativamente, por exemplo, àqueles anos de 2008, 2010... 70 mil, não era? 120 mil. 120 mil. É uma diferença abismal. É uma diferença muito grande. E o que é que acontece? Se conseguíssemos, nem que fosse 50 mil por ano, o que é que acontecia aos usados? Baixaram um pouco. E um apartamento novo para a classe média, se calhar não custava hoje, por exemplo, na periferia, vamos lhe chamar a 400 mil euros, se calhar estaríamos a falar de uma faixa de 300. Certo. Se calhar eu tenho 2 casais amigos meus que andam a ajudá-los, se calhar já conseguiriam comprar aqueles imóveis. É um facto. Só que esse demora mais a implementar. Este é fácil, não é? Não se paga impostos e está aqui o financiamento a 100%. Quer dizer, eu acho que é fácil. Basta o querer. Mais do que as medidas é a estabilidade nas medidas. E eu coloco-me na posição de um construtor que pensa assim: então há 6 meses tinha um governo, daqui a 6 meses tenho outro. Mas repara, se o governo consegue fazer uma garantia pública para os 100% de financiamento, porque é que o mesmo governo não chega ao pé dos bancos e diz: ok, então vamos tentar fazer uma garantia que vos proteja a vocês enquanto entidades bancárias, e que nos proteja a nós enquanto Estado, mas que existem estes players no mercado, certo, que têm solidez, já têm, sei lá, 10, 15, 20 anos de empresa, que já apresentam aqui histórico suficiente e que possamos ajudá-los a construir mais. Isso é a linguagem racional. Sabe o que é que a maioria das pessoas ia ouvir? Principalmente na mentalidade que temos em Portugal? Corrupção. O Estado favoreceu os mesmos de sempre para ganharem mais dinheiro. Mas certo, mas os mesmos de sempre conseguem ter mais capital para empregar mais pessoas e para criar uma economia mais... Mas isso não ganha votos. A racionalidade não ganha votos. Ponto. Por isso é que a política é uma coisa tão feia, tão má. É necessária, sim, mas é muito feia. Porque tu não podes efetivamente ser racional e lógico, porque isso te faz perder votos. Porque a maioria das pessoas não é racional e lógica. É mais emocional do que racional. E cada pessoa é um voto. É verdade. Portanto, e há que ver as estatísticas, claro, das faixas etárias. Claro que sim, exatamente. E por aí afora. Exatamente. Por aí afora. Mas é isso. Eu acho, sinceramente, não consigo prever o que é que vai acontecer. Há uma outra convicção que eu tenho, que é o mercado de arrendamento vai se ressentir um pouco pela diminuição de imigração. Isso tem a ver com as novas políticas que bloquearam a facilidade na imigração através da manifestação de interesse, que antes era fácil, era chegares, submetias um documento simples e até te chamarem ao CEF, tu estavas legal em Portugal. Agora já não. E esse bloqueio, se de facto diminuir os níveis de imigração, não sei se vai acontecer ou não, mas se diminuir, eu acredito que terá algum impacto no mercado de arrendamento. Depende. Repara, não sei, vê lá o que é que tu achas. Se efetivamente a medida da garantia pública e dos 100% de financiamento for avante, o que é que nós vamos ter? Vamos ter os casais, ditamente, vamos lhe chamar portugueses, okay, a sair dos arrendamentos, certo, e a enverdar por esse caminho. Ok. O que liberta mais fogos para arrendamento. Exato. Que depois, por sua vez, o foco na imigração arrenda esse tipo de imóveis. Não sei. Eu percebo o que estás a dizer, mas se pensarmos que nós temos, e posso estar a errar na estatística, mas pensar que temos cerca de 800 mil
são mais imigrantes, porque nós só contamos os que não têm cartão de cidadão. Portanto, a verdade é que quem tem cartão de cidadão está cá há 5 anos, não quer dizer que esteja já sólido na sua vida. Portanto, vamos apontar para 1,5 milhão de imigrantes. Sim. Estamos a falar de chegarem eventualmente 50 mil, 70 mil por ano. Será que vamos ter 50 ou 70 mil famílias a conseguir aproveitar esta solução do financiamento a 100%? Acho que não. Por ano? Eu acho que não. Mas eu percebo a tua visão, quase uma ótica de circulação, sim, faz sentido. Ok. Em termos de valores, eu honestamente não sei o que é que vai acontecer, não me faço a mais pequena ideia. Fala-se de crise, há anos que se fala de crise, nós já sabemos que é cíclica. Eu acho que isto depois também tem muito a ver com o contexto internacional, contexto de guerra. Sim. Honestamente, não. Todo o mercado desde dezembro de 2014. Sim. Já ouço a falar da crise, agora é com o Covid, agora é que... Não vejo por aí. Sim. Porque Portugal, mais um clichê, é um país fantástico, mas está muito bem localizado. Conseguimos ir para os 5 continentes do nosso país. E isso tem valor, muito valor. Olha, Rafael, obrigado por teres aceito o convite, a sério, mais uma vez. Obrigado. Muito bom por esta conversa, muito enriquecedora. Obrigado aí em casa. Sigam o Rafael Parreira, sigam a PIA, Legal Factor e vemos no próximo episódio. E não se esqueçam de assistir ao podcast no Spotify.